Uma produção Domínio Público Audiolivros de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, em As 5 Sementes de Laranja. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Quer ouvir mais histórias de Sherlock Holmes? Confira a nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Quando consulto minhas anotações sobre os casos de Sherlock Holmes, entre os anos de 1882 e 1890, encontro tantos que apresentam aspectos estranhos e interessantes que não é nada fácil resolver quais os que devo escolher e quais os que devo deixar de lado. Alguns, entretanto, já ganharam publicidade nos jornais e outros não ofereceram oportunidade para a demonstração das qualidades peculiares que meu amigo possui em tão alto grau, e que é meu objetivo mostrar nessas páginas. Alguns também frustraram sua perícia analítica e seriam, como narrativas, começos sem ter um fim, enquanto outros só foram desvendados parcialmente, e as explicações são baseadas mais em suposições e deduções do que em provas lógicas absolutas, que lhes são tão caras. Mas um desses últimos foi tão notável em relação a detalhes e tão espantoso quanto ao resultado que me sinto tentado a relatá-lo, apesar do fato de que há certos pontos que nunca foram e provavelmente nunca serão completamente esclarecidos. O ano de 1887 nos forneceu uma longa série de casos de maior ou menor interesse, dos quais tenho as anotações. Entre meus títulos desses 12 meses, encontra-se o relato da aventura do Gabinete Paradol, da Sociedade de Mendigos Amadores, que mantinha um clube de luxo no porão de um depósito de mobílias, dos fatos ligados à perda do barco inglês Sophie Anderson, das aventuras singulares dos Greasy Patterson na ilha de Ufa e, finalmente, do caso do envenenamento de Camberwell. Neste último, como deve ser lembrado, Sherlock Holmes conseguiu, dando corda no relógio do morto, provar que haviam dado corda nele 2 horas antes, e que, portanto, o defunto fora para a cama dentro desse período de tempo, uma dedução que fora da maior importância para elucidar o caso. Todos esses eu poderei esboçar algum dia no futuro, mas nenhum deles apresenta aspectos tão singulares quanto a estranha cadeia de circunstâncias que vou descrever agora. Foi nos últimos dias de setembro, e as ventanias do equinócio haviam começado com uma violência excepcional. Durante o dia inteiro o vento uivara e a chuva batera contra os vidros das janelas de tal forma que mesmo aqui, no coração da grande cidade de Londres, feita pelo homem, éramos obrigados a elevar nossas mentes, desviando-as momentaneamente da rotina da vida, para reconhecer a presença das poderosas forças dos elementos que lançam gritos estridentes à humanidade através das grades de sua civilização, como animais selvagens indomáveis dentro de uma jaula. Ao se aproximar a noite, a tempestade ficou mais forte e mais ruidosa, e o vento chorava e soluçava na chaminé como uma criança. Sherlock Holmes estava sentado, melancólico, de um lado da lareira, fazendo um índice de seus registros de crimes, enquanto eu, do outro lado, estava mergulhado em uma das belas histórias do mar, de Clark Russell, até que os uivos da ventania lá fora pareceram misturar-se com o texto, e as batidas da chuva transformaram-se no marulho ruidoso das ondas do mar. Minha esposa estava visitando uma tia,
e durante alguns dias eu voltara a morar nos meus velhos aposentos na Baker Street. Ora, eu disse, olhando meu companheiro, não foi a campainha que tocou? Quem viria aqui numa noite dessas? Um amigo seu, talvez? Fora você, não tenho amigo nenhum, ele respondeu. E não incentivo visitas. Um cliente, então? Se for, é um caso grave. Nada menos do que isso faria um homem sair numa noite assim, e a essa hora. Mas acho que é mais provável que seja alguma amiguinha de Nossa Senhoria. Mas Sherlock Holmes estava errado em sua suposição. Ouvimos passos no corredor e uma pancada na porta. Ele estendeu o longo braço para afastar a lâmpada dele e aproximá-la da cadeira vazia onde sentaria o visitante. Entre! Exclamou. O homem que entrou era jovem. Devia ter no máximo 22 anos. Estava vestido com esmero e tinha maneiras finas e delicadas. O guarda-chuva pingando água e a longa capa de chuva inteiramente molhada eram testemunhas do tempo feroz que enfrentara para vir até aqui. Olhou em volta com ansiedade à luz da lâmpada e pude ver que o rosto estava pálido e os olhos pesados, como os de um homem oprimido por uma grande angústia. Peço muitas desculpas, disse, colocando um pincenê de ouro. E espero não estar incomodando. Receio que tenha trazido alguns vestígios da tempestade e da chuva para sua sala tão aconchegante. Dê-me a capa e o guarda-chuva, disse Holmes. Vou deixá-los aqui nesse cabide e logo estarão secos. Vejo que está vindo do sudoeste. Sim, de Horsham. Essa mistura de barro e greda que vejo na ponta de suas botas é bem característica. Vim em busca de uma opinião. Isso é fácil de obter. E de ajuda. Isso nem sempre é fácil. Ouvi falar do senhor. O Major Prendergast contou que o senhor o salvou no escândalo do Clube Tankerville. Ah, sim! Ele fora acusado injustamente de roubar no jogo de cartas. Ele disse que o senhor é capaz de resolver qualquer enigma. Ele exagerou. Que o senhor nunca foi derrotado. Já fui derrotado 4 vezes. 3 vezes por homens e 1 vez por uma mulher. Mas o que é isso comparado com o número de seus êxitos? É verdade que, em geral, tenho sido bem-sucedido. Então pode ser comigo também. Tenha a bondade de puxar sua cadeira para perto do fogo e me dar alguns detalhes sobre o seu problema. Não é um caso comum. Nenhum dos que vem a mim é. Sou uma espécie de última corte de apelação. Sendo assim, eu duvido, senhor, que, em toda a sua experiência, já tenha encontrado uma sucessão de acontecimentos mais misteriosos e inexplicáveis do que os que ocorreram na minha família. O senhor está me deixando muito interessado, disse Holmes. Faça o favor de nos contar os fatos essenciais desde o início. E depois poderei perguntar sobre os detalhes que me parecem mais importantes. O rapaz puxou a cadeira para perto da lareira e esticou os pés molhados para o fogo. Meu nome, começou, é John Openshaw. Mas a minha vida, pelo que entendo, tem pouco a ver com esse negócio horrível. É uma questão hereditária, de modo que, para dar-lhe uma ideia dos fatos, tenho de contar tudo desde o início. É preciso que saiba que meu avô teve 2 filhos, meu tio Elias e meu pai Joseph. Meu pai tinha uma pequena fábrica em Coventry, que ele ampliou na época da invenção do ciclismo.
Foi ele quem patenteou o pneu Openshaw, que era praticamente indestrutível. E o negócio teve tanto sucesso que ele o vendeu muito bem e se aposentou com uma boa renda. Meu tio Elias emigrou para os Estados Unidos quando era jovem e tornou-se agricultor na Flórida, onde dizem que se saiu muito bem. Na época da guerra, lutou sob o comando de Jackson e depois sob o de Hood, e chegou a coronel. Quando Lee depôs as armas, meu tio voltou à sua plantação e lá ficou durante 3 ou 4 anos. Em 1869 ou 1870, voltou à Europa e se estabeleceu em uma pequena propriedade em Sussex, perto de Horsham. Acumulara uma fortuna considerável nos Estados Unidos, e os motivos que o levaram a sair de lá foram sua aversão aos negros e seu desgosto com a política republicana, que estendia a eles os direitos civis. Era um homem esquisito, feroz e de gênio violento, desbocado quando ficava zangado e extremamente retraído. Durante os anos em que morou em Horsham, duvido que tenha ido uma só vez à cidade. Tinha um jardim e 2 ou 3 campos em volta da casa, e era lá que fazia exercício, embora muitas vezes não saísse do quarto durante semanas a fio. Bebia grande quantidade de conhaque, fumava desbragadamente, mas não via ninguém e não queria amigos, nem mesmo o próprio irmão. Eu não o incomodava, na verdade. Ele até gostava de mim, pois, quando me viu pela primeira vez, eu era um garoto de 12 anos, mais ou menos. Isso deve ter sido em 1878, quando ele já estava na Inglaterra havia uns 8 ou 9 anos. Pediu insistentemente a meu pai que deixasse que eu fosse morar com ele, e era muito bondoso comigo à sua maneira. Quando estava sóbrio, gostava de jogar gamão ou damas comigo, e fez de mim seu representante junto aos empregados e aos fornecedores da casa, de modo que quando eu tinha 16 anos, era quase o dono da casa. Guardava todas as chaves e podia ir aonde quisesse e fazer o que quisesse, desde que não perturbasse sua privacidade. Mas havia uma exceção esquisita, porque ele tinha um quarto no sótão que ficava sempre trancado, e no qual ele não permitia que nem eu, nem mais ninguém entrasse. Com a curiosidade de um garoto da minha idade, eu olhara pelo buraco da fechadura muitas vezes, mas nunca consegui ver nada, a não ser uma coleção de velhas malas e pacotes. O que era de se esperar em um quarto como esse? Um dia, foi em março de 1883, havia uma carta com selo estrangeiro na mesa, diante do prato do coronel. Não era comum ele receber cartas, pois todas as contas eram pagas em dinheiro e ele não tinha amigos de espécie alguma. "Da Índia!" exclamou, pegando o envelope. "Carimbo de Pondicherry! O que será isso?" Abriu o envelope apressadamente e dele caíram 5 sementinhas de laranja secas que saltaram dentro do prato. Comecei a rir, mas parei logo que vi o seu rosto. Estava de boca aberta, com os olhos esbugalhados e a pele da cor de cal. Olhava fixamente o envelope que ainda tinha nas mãos trêmulas. "K, K, K", gritou. E logo depois, meu Deus, meus pecados me alcançaram." "O que é isso, tio?" eu perguntei. "A morte", respondeu. E erguendo-se da mesa foi para o quarto. E eu fiquei tremendo de horror. Peguei o envelope e vi, rabiscada em tinta vermelha, no lado interno da aba, logo acima da cola, a letra K
repetida 3 vezes. Não havia mais nada no envelope, a não ser as 5 sementes secas que haviam caído. Qual seria o motivo do imenso terror de meu tio? Saí da mesa de café e, ao subir as escadas, cruzei com ele, que descia com uma velha chave enferrujada em uma das mãos, que deveria ser do sótão, e uma caixinha de metal como um pequeno cofre na outra. Podem fazer o que quiserem, mas ainda vou dar-lhes um checkmate, ele disse com um palavrão. Diga a Mary que vou querer a lareira acesa em meu quarto hoje, e mande alguém a Horsham para chamar Fordham, o advogado. Fiz o que ele mandou, e quando o advogado chegou, fui chamado para ir ao quarto. O fogo ardia vivamente na lareira, e na grade se acumulava um monte de cinzas negras e fofas, como de papel queimado, e a caixa de metal estava aberta e vazia perto da lareira. Ao olhar para a caixa, notei com surpresa que na tampa estava gravado o triplo K que eu vira de manhã no envelope. Quero que você, John, disse meu tio, seja testemunha do meu testamento. Deixo tudo que tenho, com todas as vantagens e desvantagens, para meu irmão, seu pai, de quem sem dúvida virá para você. Se puder aproveitar tudo isso em paz, muito bem. Se vir que não pode, siga meu conselho, meu rapaz, e deixe tudo para seu pior inimigo. Sinto muito dar a você uma faca de 2 gumes como essa, mas não sei que rumo as coisas vão tomar. Faça o favor de assinar onde o Sr. Fordham indicar. Assinei o papel como ele mandou e o advogado o levou. Esse incidente estranho, como deve imaginar, deixou uma profunda impressão em mim. E pensei muito sobre isso, virando e revirando ideias na cabeça, sem conseguir chegar a nenhuma conclusão. Mas não consegui afastar uma sensação de temor que persistiu após o incidente, embora essa sensação tivesse atenuado à medida que as semanas foram passando, e nada aconteceu para perturbar a rotina de nossas vidas. Mas notei uma mudança em meu tio. Bebia mais que nunca e estava menos disposto a qualquer tipo de companhia. Passava a maior parte do tempo no quarto com a porta trancada, mas às vezes surgia numa espécie de furor alcoólico. Saía da casa e percorria freneticamente o jardim com um revólver na mão, berrando que não tinha medo de homem nenhum, que não ficaria encarcerado como um carneiro em um curral, nem por um homem, nem pelo próprio demônio. Mas quando esses acessos de fúria passavam, ele corria para dentro de casa e trancava imediatamente a porta, como alguém que não aguenta mais enfrentar o terror que guarda no fundo de sua alma. Nessas ocasiões, vi seu rosto, mesmo em dias muito frios, brilhante de suor, como se tivesse acabado de ser lavado. Bem, para resumir essa longa história, Sr. Holmes, e não abusar de sua paciência, uma noite ele saiu em um desses acessos de bêbado e nunca mais voltou. Quando fomos procurá-lo, nós o encontramos deitado de bruços, com o rosto dentro de um pequeno lago coberto de limo, em uma das extremidades do jardim. Não havia nenhum sinal de violência e a água só tinha meio metro de profundidade. Por isso o júri, considerando sua conhecida excentricidade, chegou ao veredito de suicídio. Mas eu, que sabia como ele estremecia à simples ideia da morte, tive muita dificuldade em me convencer de que ele abandonara suas precauções para ir ao seu encontro. Tudo passou, entretanto, e meu pai tomou posse da propriedade e umas 14.000 libras que estavam depositadas em seu nome no banco. Um momento! Interrompeu Holmes.
Sua narrativa, pelo que estou vendo, é uma das mais fantásticas que já ouvi. Diga-me em que data seu tio recebeu a carta e em que data ocorreu seu suposto suicídio. A carta chegou no dia 10 de março de 1883. Sua morte ocorreu 7 semanas depois, na noite de 2 de maio. Obrigado. Por favor, continue. Quando meu pai tomou posse da propriedade de Horsham, a meu pedido ele fez um exame minucioso no sótão, que sempre estivera trancado. Encontramos a caixa de metal ali, embora seu conteúdo tivesse sido destruído. No lado de dentro da tampa, havia uma etiqueta de papel com as iniciais KKK repetidas e cartas, memorandos, recibos e registros escrito embaixo. Isso, nós deduzimos, indicava a natureza dos papéis que haviam sido destruídos pelo coronel Openshaw. Quanto ao resto, não havia nada de grande importância no sótão, exceto muitos jornais espalhados e cadernos contando sobre a vida de meu tio na América. Alguns datavam da época da guerra e mostravam que ele cumprira seu dever e adquirira a reputação de ser um bravo soldado. Outros eram da época da reconstrução dos Estados do Sul e falavam, sobretudo, de política, pois, evidentemente, ele desempenhara papel importante na oposição aos políticos que haviam sido mandados do norte do país. Bem, foi no início de 1884 que meu pai veio morar em Horsham, e tudo correu muito bem conosco até janeiro de 1885. No 4º dia depois do Ano Novo, ouvi meu pai dar um grito agudo de surpresa quando estávamos sentados à mesa do café. Ele estava sentado ali com um envelope recém-aberto em uma das mãos e 5 sementes de laranja secas na palma estendida da outra. Sempre rira do que chamava de minha absurda história sobre o coronel, mas estava com uma expressão de espanto e medo, agora que o mesmo havia acontecido com ele. Ora, veja, o que quer dizer isso, John? Perguntou, gaguejando. Meu coração virou chumbo. É KKK, eu disse. Ele olhou dentro do envelope. É mesmo, exclamou. Aqui estão as letras, mas o que está escrito acima delas? Coloque os papéis no relógio de sol. Li, debruçado por cima de seu ombro. Que papéis? Que relógio de sol? Ele perguntou. O relógio de sol do jardim. Não há nenhum outro, respondi. Mas os papéis devem ser aqueles que foram destruídos. Tolice, disse ele, tentando demonstrar coragem. Estamos em um país civilizado e não vamos admitir bobagens dessas. De onde vem esse negócio? De Dundee, respondi, olhando o carimbo. Alguma piada de mau gosto, disse. Não tenho nada a ver com relógios de sol e papéis. Não vou dar a menor importância a essa tolice toda. Se eu fosse o senhor, falaria com a polícia, eu disse. Iam rir de mim por essa bobagem. Não farei nada disso. Então, deixe que eu fale. Não, eu o proíbo de fazer isso. Não admito que faça um grande estardalhaço por uma coisa dessas. Não adiantava discutir com ele, porque era muito teimoso. Mas saí dali com o coração angustiado e cheio de pressentimentos. No 3º dia depois da chegada da carta, meu pai saiu de casa para visitar um velho amigo, o Major Freebody, que comanda um dos fortes em Portsdown Hill. Fiquei contente de vê-lo ir, pois me parecia que se afastava do perigo quando estava fora de casa. Nisso, entretanto,
Eu estava completamente enganado. No segundo dia de sua ausência, recebi um telegrama do major implorando que eu fosse lá imediatamente. Meu pai caíra em uma escavação de calcário, como há muitas por lá, e estava inconsciente com fratura de crânio. Corri para seu lado, mas ele morreu sem ter recobrado os sentidos. Aparentemente, ele voltava de Fareham ao anoitecer, e como não conhecia bem a região e a escavação não estava cercada, o júri não hesitou em chegar ao veredicto de morte acidental. Examinei com cuidado todos os fatos ligados à sua morte, mas não conseguia encontrar nada que sugerisse a ideia de assassinato. Não havia nenhum sinal de violência, nenhuma pegada, nenhum roubo, nenhuma notícia de estranhos pelo caminho. No entanto, acho que não é preciso dizer que não fiquei nada tranquilo e que tinha quase certeza de que ele havia sido envolvido em alguma trama diabólica. Foi dessa maneira sinistra que herdei todos os bens. O senhor perguntará por que não dispus deles. Minha resposta é que eu estava convencido de que nossos problemas, de alguma forma, eram consequência de algum incidente na vida de meu tio, e que o perigo seria o mesmo numa casa ou na outra. Foi em janeiro de 1885 que meu pobre pai morreu. E já se passaram 2 anos e 8 meses desde então. Durante todo o tempo, vivi muito feliz em Horsham e começara a acreditar que a família escapara da maldição e que tudo terminara com a última geração. Mas me senti liberado cedo demais. Ontem de manhã, fui vítima do mesmo golpe que atingira meu pai. O rapaz tirou do bolso do colete um envelope amarrotado e, virando-se para a mesa, despejou 5 pequenas sementes de laranja secas. Aqui está o envelope, continuou. O carimbo postal é de Londres, setor leste. Dentro estão as mesmas palavras que estavam na última mensagem para meu pai. KKK. E depois, coloque os papéis no relógio de sol. O que o senhor fez? Perguntou Holmes. Nada. Nada? Para dizer a verdade, cobriu o rosto com as mãos magras e brancas. Eu me senti totalmente impotente. Eu me senti como um daqueles pobres coelhinhos quando a cobra está deslizando em sua direção. Sinto como se estivesse nas garras de algo diabólico, irresistível e inexorável, contra o qual não há nenhuma precaução possível, nenhuma providência que sirva de proteção. Ora, ora! Exclamou Sherlock Holmes. Precisa agir, ou estará perdido. Só a energia pode salvá-lo. Não é hora para o desespero. Falei com a polícia. Ah! Mas ouviram minha história com um sorriso. Tenho certeza de que o inspetor acha que as cartas são piadas de mau gosto e que as mortes de meus parentes foram realmente acidentais, como disse o júri, e não devem ser associadas aos avisos. Holmes sacudiu o punho no ar. Que imbecilidade incrível! Exclamou. Apesar disso, deram-me um policial para ficar em casa comigo. Veio com o senhor hoje aqui? Não, a ordem foi para ficar na casa. Holmes sacudiu os punhos outra vez. Por que veio me consultar? Perguntou. E mais importante ainda, por que não veio imediatamente? Eu não sabia. Foi só hoje que falei com o Major Prendergast sobre o meu problema e ele me aconselhou a vir procurá-lo. Já faz 2 dias que recebeu a carta. Deveríamos ter agido antes.
O senhor não tem nenhuma outra evidência, suponho, além daquilo que já nos deu? Nenhum detalhe sugestivo que possa nos ajudar? Há uma coisa, disse John Openshaw. Procurou no bolso do casaco e tirou um pedaço de papel azulado, desbotado, e o colocou na mesa. Tenho uma vaga lembrança, disse, de que no dia em que meu tio queimou os papéis, notei que as pequenas margens não queimadas que estavam entre as cinzas eram exatamente da mesma cor. Encontrei essa folha no chão de seu quarto e estou achando que pode ser um dos papéis que talvez tenha escorregado do meio dos outros e assim escapado da destruição. Além do fato de que menciona sementes, não vejo em que pode nos ajudar. Minha opinião é que se trata de uma página de algum diário particular. A caligrafia é, sem dúvida nenhuma, a de meu tio. Holmes mudou a posição da lâmpada, e nós dois nos inclinamos sobre a folha de papel, que mostrava pela borda irregular que havia sido realmente rasgada de um caderno. O cabeçalho dizia Março, 1869, e abaixo estavam as seguintes anotações enigmáticas. 4. Hudson veio, sempre a mesma coisa. 7. Sementes para Macaulay, Paramore e John Swain, de St. Augustine. 9. Macaulay resolvido. 10. John Swain resolvido. 12. Visita a Paramore. Tudo bem. Obrigado, disse Holmes, dobrando o papel e devolvendo-o ao nosso visitante. E agora não pode, de maneira nenhuma, perder nem mais um instante. Não dispomos de tempo nem para discutir o que me contou. Tem de ir imediatamente para casa e agir. O que devo fazer? Só há uma coisa a fazer, e deve ser feita logo. Deve colocar esse pedaço de papel que nos mostrou na caixa de metal que descreveu. Deve também colocar um bilhete dizendo que todos os outros papéis foram queimados por seu tio e este é o único que restou. Deve dizer isso de forma convincente. Depois, deve colocar imediatamente a caixa no relógio de sol, como mandaram. Compreende? Muito bem. Não pense em vingança ou coisa parecida por enquanto. Acho que poderemos conseguir isso por intermédio da lei. Mas temos que tecer nossa teia, e a deles já está tecida. A primeira providência é eliminar o perigo imediato que o ameaça. A segunda é esclarecer o mistério e punir os culpados. Eu lhe agradeço muito, disse o rapaz, levantando-se da cadeira e vestindo a capa de chuva. O senhor me deu vida nova e esperança. Farei exatamente o que me aconselhou. Não perca um segundo. E, acima de tudo, tome muito cuidado neste interim, pois acho que não há a menor dúvida de que o senhor está correndo perigo real e iminente. Como vai voltar para casa? De trem, da estação Waterloo. Ainda não são 21 horas. As ruas estarão cheias, de modo que acredito que estará seguro. Mas todo cuidado é pouco. Estou armado. Isso é bom. Amanhã começarei a trabalhar no seu caso. O senhor irá a Horsham, então? Não. Seu segredo está em Londres, e é aqui que vou procurá-lo. Então virei vê-lo dentro de 1 ou 2 dias para lhe dar notícias da caixa e dos papéis. Seguirei seus conselhos em todos os detalhes. Despediu-se de nós com um aperto de mão e saiu. Lá fora, o vento ainda gemia e a chuva batia ruidosamente nas janelas.
A história estranha e violenta parecia ter chegado a nós da selvageria dos elementos, arrastada pelo vento até nós como algas em uma tormenta, e agora era absorvido outra vez pela fúria dos elementos. Sherlock Holmes ficou sentado algum tempo em silêncio, com a cabeça inclinada sobre o peito e os olhos perdidos no rubro intenso do fogo da lareira. Depois, acendeu o cachimbo e, recostando-se na cadeira, contemplou os anéis azuis de fumaça, correndo um atrás dos outros em direção ao teto. Eu acho, Watson, disse por fim, que de todos os nossos casos, este é o mais fantástico. A não ser, talvez, o Sinal dos Quatro. Talvez. Exceto esse, provavelmente. Mas me parece que John Openshaw está correndo perigos muito maiores do que qualquer um que tenha ameaçado os Sholto. Mas você já tem alguma ideia definida do que são esses perigos? Perguntei. Não há dúvida nenhuma quanto à sua natureza. Foi sua resposta. Então, quais são eles? Quem é esse tal de KKK? E por que ele persegue essa família infeliz? Sherlock Holmes fechou os olhos e apoiou os cotovelos nos braços da cadeira, juntando as pontas dos dedos. O raciocinador ideal, observou, depois que lhe mostrassem um único fato em todos os seus aspectos, deduziria dele não só a cadeia completa de acontecimentos que levaram a ele, como também todas as consequências que ele acarretaria. Da mesma forma que Cuvier podia descrever corretamente um animal inteiro estudando um único osso, também o observador que compreendeu perfeitamente um elo em uma série de incidentes deveria ser capaz de descrever com exatidão todos os outros elos, tanto antes quanto depois. Ainda não compreendemos por inteiro os resultados que a razão sozinha pode alcançar. Há problemas que podem ser resolvidos no gabinete, o que tem deixado perplexos todos aqueles que procuraram uma solução por meio dos sentidos. Para levar a arte a seu ponto mais alto, entretanto, é necessário que o raciocinador tenha a capacidade de utilizar todos os fatos que chegaram ao seu conhecimento. Isso implica, como você mesmo verá facilmente, a posse de todos os conhecimentos, o que mesmo nessa época de educação gratuita e de enciclopédias é um feito bastante raro. Não é de todo impossível, entretanto, que um homem possua todos os conhecimentos que podem ser úteis a ele em seu trabalho. E é isso que procurei fazer no meu caso. Se me lembro bem, você, em certa ocasião, no início de nossa amizade, definiu meus limites de maneira muito precisa. Sim, respondi rindo. Foi um documento muito curioso. Lembro que filosofia, astronomia e política receberam nota 0. Botânica, variável. Geologia, muito profunda. Desde que tivesse relação com manchas de lama de qualquer região, a uma distância de 70 quilômetros da cidade. Química, excêntrica. Anatomia, não muito organizada. Literatura, sensacionais. E registros de crimes, única. Além disso, um violinista, lutador de boxe, espadachim, advogado e envenenador de si mesmo com cocaína e tabaco. Acho que foram estes os pontos principais da minha análise. Holmes sorriu ao ouvir o último item. Bem, continuou, digo agora, como disse então, que um homem deve manter sempre o sótão de seu cérebro suprido com toda a mobília de que provavelmente irá precisar. E o resto pode armazenar no quartinho de depósito de sua biblioteca.
onde pode ir buscar se precisar. Ora, para um caso como esse que nos foi apresentado esta noite, sem dúvida precisamos usar todos os nossos recursos. Por favor, dê-me a letra K da Enciclopédia Americana, que está na prateleira perto de você. Obrigado. Agora vamos analisar a situação e ver o que podemos deduzir. Em primeiro lugar, podemos começar com a suposição bem fundada de que o coronel Openshaw tinha razões muito fortes para sair dos Estados Unidos. Um homem da idade dele não muda todos os seus hábitos e troca de boa vontade o clima adorável da Flórida pela vida solitária de uma pequena cidade provinciana da Inglaterra. Seu amor externo à solidão na Inglaterra sugere a possibilidade de que temia alguém ou alguma coisa. Por isso, podemos admitir como hipótese que foi o medo de alguém ou de alguma coisa que fez com que saísse dos Estados Unidos. Quanto ao que lhe causava medo, só podemos deduzir isso considerando as terríveis cartas recebidas por ele e por seus sucessores. Tomou nota dos carimbos dessas cartas? A primeira era de Pondicherry, a segunda de Dundee e a terceira de Londres. Do leste de Londres, para ser exato. E o que você deduz disso? Todos são portos. O autor das cartas estava a bordo de um navio. Excelente! Já temos uma pista. Não há dúvida nenhuma de que uma probabilidade muito forte, é de que o autor dessas cartas estava a bordo de um navio. E agora vamos considerar outro ponto. No caso de Pondicherry, passaram-se 7 semanas entre a ameaça e o seu cumprimento. No caso de Dundee, o intervalo foi de apenas 3 ou 4 dias. Isso sugere alguma coisa a você? Uma distância maior de viagem. Mas a carta também tinha uma distância maior a percorrer. Então, não vejo diferença. Há pelo menos uma suposição de que a embarcação em que se encontra o homem, ou homens, seja um veleiro. Pelo que parece, sempre mandaram seu aviso antes de saírem em uma missão. Você viu como a ação veio pouco depois da ameaça, quando esta veio de Dundee? Se tivessem vindo de Pondicherry em um navio a vapor, teriam chegado quase junto com a carta. No entanto, passaram-se 7 semanas. Acho que estas 7 semanas representam a diferença entre o barco que trouxe a correspondência e o veleiro que trouxe o autor da carta. É possível. Mais que isso, é provável. E agora você entende a urgência desse nosso último caso e por que insisti com Openshaw para que tomasse muito cuidado. O golpe sempre foi desfechado no final do período que os remetentes levariam para atravessar a distância. Mas essa última veio de Londres e, portanto, não podemos contar com nenhuma demora. Deus meu! Exclamei. O que pode significar essa perseguição tão cruel? Os papéis em poder de Openshaw são, obviamente, de importância vital para a pessoa ou pessoas que viajam no veleiro. Acho que está bem claro que deve haver mais de um homem. Um único homem não poderia ter cometido 2 assassinatos de uma maneira que enganasse um júri. Deve ter envolvido vários homens, e devem ter sido homens decididos e de muita imaginação. Querem os papéis e vão consegui-los, estejam com quem estiverem. Por aí, você vê que as letras KKK deixam de ser as iniciais de um indivíduo e passam a ser o símbolo de uma sociedade. Mas
Que sociedade? Você nunca ouviu falar em Ku Klux Klan? Perguntou Sherlock Holmes, inclinando-se à frente e baixando a voz. Nunca. Holmes virou as páginas do livro que tinha no colo. Aqui está, disse após alguns instantes. O livro dizia: Ku Klux Klan. O nome é derivado de uma semelhança imaginária com o som produzido quando se engatilha uma espingarda. Essa terrível sociedade secreta foi formada por alguns ex-soldados confederados nos Estados do Sul após a Guerra Civil e logo desmembrou-se em grupos locais em várias regiões do país, principalmente no Tennessee, em Louisiana, nas Carolinas, na Geórgia e na Flórida. Seu poder era usado para objetivos políticos, em geral, para aterrorizar os eleitores negros e para assassinar ou expulsar do país aqueles que se opunham às suas ideias. Suas atrocidades eram em geral precedidas de um aviso mandado ao homem marcado, em uma forma fantástica, mas, em geral, reconhecida como um ramo de folhas de carvalho em algumas localidades, sementes de melão ou de laranja em outras. Ao receber esse aviso, a vítima podia renegar em público seu procedimento anterior ou fugir do país. Se ele enfrentasse a acusação, seria inevitavelmente morto, quase sempre de alguma maneira inesperada e estranha. A organização da sociedade era tão perfeita e seus métodos tão sistemáticos que não há nenhum caso registrado de alguém que tenha conseguido desafiá-la impunemente, ou que se tenha comprovado a responsabilidade de seus membros pelas atrocidades praticadas. Durante alguns anos, a organização floresceu, apesar dos esforços do governo norte-americano e das melhores classes da comunidade do sul dos Estados Unidos. Por fim, no ano de 1869, o movimento se desintegrou de repente, embora tenha havido surtos esporádicos do mesmo tipo desde então. Observe, disse Holmes, pondo de lado o livro, que a súbita dissolução da sociedade coincidiu com o desaparecimento de Openshaw dos Estados Unidos com seus documentos. Pode muito bem ter sido causa e efeito. Não é de admirar que ele e sua família tenham alguns dos espíritos mais implacáveis seguindo seus passos. Você pode compreender que esse registro e o diário podem comprometer homens dos mais importantes no Sul. E deve haver muitos que não conseguirão dormir em paz até que eles sejam recuperados. Então, a página que vimos é o que devíamos esperar. Dizia, se me lembro bem, sementes para A, B e C. Isto é, mandaram para eles o aviso da sociedade. Depois, acrescentava que A e B estavam resolvidos, ou haviam saído do país. E, finalmente, que havia sido feita uma visita a C. Com receio muito, um resultado sinistro para C. Bem, doutor, acho que podemos lançar alguma luz nesse lugar escuro, e creio que a única chance do jovem Openshaw, enquanto isso, é fazer exatamente o que lhe disse. Não há nada mais a dizer ou fazer hoje à noite. Portanto, dê-me meu violino e vamos tentar esquecer por meia hora esse tempo miserável e o comportamento ainda mais miserável de nossos semelhantes. O tempo clareara de manhã, e o sol brilhava timidamente através do véu sombrio que cobria a grande cidade. Sherlock Holmes já havia tomado café quando desci. Perdoe-me por não tê-lo esperado, disse. Estou prevendo um dia muito ocupado, estudando esse caso do jovem Openshaw. O que vai fazer? Perguntei. Depende em grande parte dos resultados das minhas primeiras investigações. Talvez tenha de ir a Horsham, afinal.
Não vai lá primeiro? Não, vou começar na cidade. Toque a campainha e a empregada trará o seu café. Enquanto esperava, preguei o jornal ainda fechado na mesa e passei os olhos pelas primeiras páginas. Deparei-me com uma manchete que congelou meu coração. Holmes! Gritei. É tarde demais. Ah! Ele exclamou, pousando a xícara no pires. Tinha medo disso. Como aconteceu? Falou com calma, mas pude ver que estava profundamente abalado. Vi o nome de Openshaw e a manchete, tragédia perto da ponte de Waterloo. Eis o que diz. Entre 21 e 22 horas da noite de ontem, o policial Cook, da divisão H de plantão perto da ponte de Waterloo, ouviu um grito pedindo ajuda e o ruído de alguma coisa batendo na água. A noite, entretanto, estava extremamente escura e tempestuosa, de modo que, apesar da ajuda de várias pessoas que passavam, o salvamento foi totalmente impossível. Mas o alarme foi dado, e com a ajuda da polícia marítima, o corpo por fim foi encontrado. Era de um cavalheiro ainda jovem, cujo nome, segundo um envelope achado em um de seus bolsos, era John Openshaw, que morava perto de Horsham. Supõe-se que se apresentava para pegar o último trem na estação de Waterloo, e na pressa e na escuridão, errou o caminho e caiu da extremidade de uma das pequenas docas dos barcos a vapor que navegam pelo rio. O corpo não mostrava nenhum sinal de violência e não pode haver dúvida de que o morto foi vítima de um acidente infeliz, que deveria chamar a atenção das autoridades para o estado das docas fluviais. Ficamos em silêncio por algum tempo. Holmes estava deprimido e abalado como eu nunca o vira. Isso fere profundamente o meu amor próprio, Watson, disse enfim. Agora passa a ser uma questão pessoal. E se Deus me der saúde, vou pôr as mãos nessa gangue. Veio pedir minha ajuda e eu o mandei ao encontro da morte. Saltou da cadeira e ficou andando pela sala numa agitação incontrolável, com um rubor no rosto pálido, abrindo e fechando as mãos longas e magras. Devem ser uns demônios astuciosos, exclamou finalmente. Como puderam atraí-lo para lá? As docas não estão no caminho da estação. A ponte, sem dúvida, tinha gente demais, mesmo numa noite como aquela, para o objetivo deles. Bem, Watson, vamos ver quem conseguirá a vitória final. Vou sair agora. Vai à polícia? Não, serei minha própria polícia. Quando tiver tecido minha teia, eles podem prender as moscas, mas não antes. Passei o dia inteiro ocupado em minha atividade profissional e já era tarde quando voltei a Baker Street. Sherlock Holmes ainda não voltara. Eram quase 22 horas quando ele entrou, com um aspecto cansado e muito pálido. Foi até o aparador e, partindo um pedaço de pão, comeu-o vorazmente, engolindo-o com grandes goles de água. Está com fome, observei. Morrendo de fome. Esqueci de comer. Não comi nada desde o café da manhã. Nada? Absolutamente nada. Não tive tempo de pensar nisso. E como se saiu? Bem. Tem alguma pista? Estou com eles na palma da mão. O jovem Openshaw não ficará muito tempo sem ser vingado. Bem, Watson, vamos virar o feitiço contra o feiticeiro. É uma boa ideia. O que quer dizer? Holmes tirou uma laranja do armário e, abrindo-a com as mãos, espremeu as sementes na mesa. Escolheu 5 e enfiou-as em um envelope.
No lado interno da aba, escreveu SH por JO. Então selou-o e endereçou-o ao capitão James Calhoun, barco Lone Star, Savannah, Geórgia. Isso estará à espera dele quando chegar ao porto, disse com um sorriso. Talvez lhe dê uma noite de insônia. Achará que é um precursor de seu destino, como aconteceu com Openshaw. E quem é esse capitão Calhoun? O líder da gangue. Vou pegar os outros, mas ele vem primeiro. Como o encontrou? Ele tirou do bolso uma folha grande de papel inteiramente coberta de nomes e datas. Passei o dia inteiro, explicou, examinando os registros do Lloyd e arquivos de jornais antigos, acompanhando o curso posterior de todas as embarcações que ancoraram em Pondicherry em janeiro e fevereiro de 1883. 33 embarcações de porte médio ou maiores foram registradas lá nesses meses. De todas elas, a Lone Star chamou imediatamente minha atenção, porque, embora fosse registrada em Londres, tinha o nome de um dos estados norte-americanos. Texas, eu acho. Não tenho certeza de qual, mas eu sabia que o navio era de origem americana. E depois? Verifiquei os registros de Dundee, e quando encontrei prova de que o barco Lone Star havia estado lá, em janeiro de 1885, minhas suspeitas foram confirmadas. Indaguei então sobre as embarcações ancoradas atualmente no porto de Londres. E então? O Lone Star chegou aqui na semana passada. Fui até as docas Albert e soube que tinha descido o rio na maré da manhã de hoje, a caminho de seu porto de origem, Savannah. Telegrafei para Gravesend e soube que ele passou por lá há algum tempo. E como o vento está soprando do leste, não tenho dúvida de que já ultrapassou Goodwins e não está muito longe da ilha de White. O que vai fazer então? Já estou com a mão nele. Ele e os dois imediatos, como soube, são os únicos americanos a bordo. Os outros são finlandeses e alemães. Soube também que os 3 não estavam a bordo ontem à noite. Ouvi isso dos estivadores que estavam carregando o barco. Quando o veleiro chegar a Savannah, o barco do correio já terá chegado com a carta e o telegrama terá informado a polícia de Savannah que esses 3 cavalheiros estão sendo procurados pela polícia daqui por uma acusação de assassinato. Mas há sempre uma falha nos melhores planos dos homens, e os assassinos de John Openshaw nunca iriam receber as sementes de laranja que lhes mostraria que outra pessoa, tão astuciosa e resoluta quanto eles, estava em seu encalço. Os ventos equinociais aquele ano foram muito fortes e de longa duração. Esperamos durante muito tempo por notícias do Lone Star, de Savannah, sem ouvirmos nada. Finalmente soubemos que em algum ponto distante do Oceano Atlântico fora visto um mastro despedaçado balançando na crista de uma onda, com as letras LS nitidamente gravadas. E isso é tudo o que poderemos saber sobre o destino do Lone Star. Fim.